Então, bom dia a todos. Hoje temos o prazer de ter a doutora Carolina Rouanet para falar sobre AVC hemorrágico e o papel da cirurgia. Obrigada, Vinha. Bom dia, gente. Muito obrigada pelo convite. Sempre muito bom estar com vocês, mesmo de longe. Então, vamos conversar um pouquinho hoje sobre o papel da cirurgia no AVC hemorrágico. Então, só falando um pouquinho sobre a epidemiologia, a gente sabe, né, que o AVC hemorrágico corresponde a 10 a 15% de todos os AVCs, né? Em termos de número, mais de 3 milhões de casos por ano. Nos Estados Unidos tem dado de 80 mil pacientes com AVC hemorrágico por ano, que dá uma incidência de 43 a cada 100 mil pessoas ano. A gente sabe que é o subtipo de AVC, né, em relação ao AVC isquêmico, que tem maior mortalidade. Então, cerca de 1/3 dos pacientes vem a falecer ainda no hospital e quase metade dos sobreviventes, eles mantêm uma incapacidade grave em 6 meses, né? Então, não sendo capazes de retomar a atividade laborativa, nem a sua vida usual. A gente sabe que mais comum em homens, idosos, né, e que a hipertensão e a hepatia amiloide são aí as grandes estrelas, né, as principais etiologias de sangramentos espontâneos. E a gente sabe que esses números vêm crescendo em muitos países, então, talvez muitas custas do envelhecimento populacional e também do uso aí cada vez maior de anticoagulantes, então prevenção primária e secundária. Quando a gente vai falar dos mecanismos de dano neurológico relacionado ao AVC hemorrágico, né, a gente sabe que tem o mecanismo de injúria primária, que é simplesmente o sangue ele caindo no parênquima, né? O extravasamento de sangue agudo no parênquima, né? É o que a gente vai chamar de injúria primária, de dano primário. Mas, seguindo-se a isso, começa a ocorrer uma série de mecanismos fisiopatológicos que vão ser responsáveis pelo que a gente chama de injúria secundária, de dano secundário do AVC hemorrágico, que é tão importante quanto, ou talvez até mais do que o dano pelo sangue, que é muito tóxico, né? Então, a degradação ali das hemácias, né, do sangue, levando à liberação de grupamento M, né, ferro, que é muito tóxico, a barreira hematoencefálica que é quebrada, uma ativação brutal de cascata inflamatória, como a gente vai ver já, formação de espécies radicais livres de oxigênio. Né? Então, aqui ilustrando isso, então a gente tem um sangramento, a gente pode ter a expansão de hematoma, a gente tem o efeito de massa, né? Formação ali de edema perihematoma, a gente tem quebra de barreira, edema vasogênico, o grupamento M tendo um papel muito importante nesse processo todo que a gente está falando, a ocorrência de estresse oxidativo, de ferropoptose, de necrose, né? Inflamação. E tudo isso, na verdade, está tudo interligado, uma coisa aí levando a outra. Olhando aqui, essa figura só para tentar ilustrar também isso que a gente conversou, né? O tanto de coisa que acontece depois que o sangue extravasa no parênquima, que a gente tem o AVC hemorrágico, né? Então, uma resposta inflamatória ali, tanto local quanto sistêmica brutal acontece, né? Neutrófilos, células T, células B, plaquetas, tudo isso entrando ali no parênquima cerebral, devido à quebra de barreira, quebra das tight junctions, né? E o tanto de substâncias que a gente vê que tem um papel aí nesse processo. Então, metaloproteinase de matriz tipo 9, aquaporina 4, canais aí transportadores de potássio, nutelina, né? E tudo isso aí pode ser alvos para, quem sabe, talvez a gente consiga em algum momento substâncias que possam vir atenuar essa injúria secundária do AVC hemorrágico, que ela é tão importante. Então, só para a gente finalizar essa parte, né? Então, depois que a gente tem o sangramento, a gente vai ter a injúria primária, como a gente conversou, né? Aquele efeito de massa agudo decorrente do sangramento ali, aquele aumento de pique, aquela redução de fluxo, né? Aquela hipoperfusão cerebral que se segue ao sangramento aí muitas vezes, né? E começa todo o mecanismo de injúria secundária, né? Lembrando o papel muito importante do ferro, do grupamento M, né? Ali, a formação de edema, a formação de hematoma, os mecanismos de apoptose, né? A formação de espécies reativas livres de oxigênio, inflamação muito maciça. Quando a gente fala de AVC hemorrágico, de drenagem, né, de conduta cirúrgica no AVC hemorrágico, basicamente, o que a gente vai poder intervir, digamos, removendo aquele sangue do parênquima? É reduzir aquele efeito de massa agudo do hematoma e também reduzir o tanto de sangue, digamos assim, que fica ali no parênquima e a toxicidade ali do ferro e da hemoglobina do grupamento M. Então, a cirurgia vai agir basicamente nisso, diminuindo esse efeito de massa e talvez essa toxicidade aí dessa hemoglobina que acontece, que ocorre, levando, então, talvez a uma redução de injúria secundária. Falando brevemente sobre o manejo geral do AVC hemorrágico, né? Como qualquer condição aí, neurovascular aguda, estabilização inicial, né? A neuroimagem, que vai ser fundamental não só para o diagnóstico, como a gente observar
aqueles achados, né, que a gente sabe que podem estar relacionados a maior risco de expansão de hematoma, tanto na TC simples quanto na anjo-TC. A gente sabe que na TT simples, hematomas irregulares, heterogêneos, com diferentes densidades, né? A gente sabe do sinal chamado do black hole, do sinal da ilha, do sinal do redemoinho, que nada mais é, na verdade, do que hematomas com diferentes densidades. Ali a gente sabe que são hematomas com risco maior de expansão, né? Sai na tomografia. A gente sabe do papel do controle pressórico, agora cada vez mais bem estabelecido, com a meta de menor do que 140. A gente sabe digamos assim, da golden hour também, né, daquela hora crítica que a gente tem que agir no AVC hemorrágico também, não só no isquêmico mais, então redução da pressão para menor do que 140 em até 1 hora de preferência, né. Temos que corrigir discrasias, reverter coagulopatia, se elas existirem, é de fundamental importância. E aí a gente vai para o nosso outro pilar aí do AVC hemorrágico, do manejo agudo, que é o que importa aqui hoje, que é a avaliação em relação à indicação ou não de neurocirurgia, seja de monitorizar PIC, seja de drenar o ventrículo, seja de drenar o hematoma. E não podemos esquecer também das outras, que a gente tem que controlar a hipertensão craniana, febre, anemia, crise epilética, né, alterações eletrolíticas, glicemia, prevenção de TEV, tudo isso aí faz parte também do manejo secundário do AVC hemorrágico, para a gente reduzir também aquela injúria secundária que a gente conversou. Isso no que a gente conversou aqui, né? Então, a estabilização inicial, a monitorização do paciente, o papel da imagem, que a gente sabe que é fundamental para diagnóstico, também para etiologia, né? Muitas vezes só pela imagem já tem uma etiologia do AVC hemorrágico, né? As medidas de prevenção de expansão do hematoma, lembrando do papel do controle pressórico, das correções de coagulopatia. E aqui o que a gente vai falar mais, basicamente, que é o papel da intervenção cirúrgica. Bom, então, sobre o que a gente vai conversar agora em relação ao papel da neurocirurgia, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre monitorização de PIC nesses pacientes, sobre o manejo da hemorragia intraventricular, falar um pouquinho da fibrinólise intraventricular, sobre a drenagem de hematomas supratentoriais, aí passando um pouco sobre os métodos de drenagem por craniotomia, sobre as técnicas minimamente invasivas, falar um pouquinho da cranectomia descompressiva e também um pouco sobre a drenagem dos hematomas infratentoriais. Bom, começando com a monitorização de PIC, né? Então, a gente sabe que a hipertensão intracraniana, né? Ela é mais bem definida atualmente como um aumento sustentado de PIC maior do que 22. As referências ainda falam 20, as mais atuais costumam falar de 22 por 5 minutos ou mais, né? No AVC hemorrágico, a gente pode ter essa hipertensão intracraniana, esse aumento de PIC aí secundário, é um efeito de massa do hematoma grande, levando a um efeito de massa. Há os mecanismos de formação de edema perihematoma, que é muito importante no AVC hemorrágico, ou a ocorrência aí de hidrocefalia e hemoventrículo, né? Só para a gente não esquecer, o edema perihematoma, né? A maior velocidade de aumento nas primeiras 24 horas, né, do edema perihematoma, mas o pico é em torno de 3 a 7 dias, é um pico um pouco mais tardio do que do AVC isquêmico, e a gente sabe que é uma causa importante de deterioração neurológica, não é só o aumento do hematoma, mas também a formação do edema perihematoma. E o que a gente sabe que está ligado à contribuição para a ocorrência do edema perihematoma é o volume inicial da hemorragia, então hemorragias maiores tendem a ter mais edema perihematoma, né? Quando os hematomas expandem também, e níveis de pressão, níveis de sódio, níveis de glicemia e temperatura, daí também a importância da gente atuar nessas variáveis que a gente sabe que são fundamentais. Tá? Então, se a gente vê esses dois sangramentos, por exemplo, eu acho que a gente, no primeira tomografia, a gente é um sangramento pequeno, a gente não tem grandes medos, né, desse paciente evoluir com hipertensão intracraniana, mas certamente o segundo hematoma, eu acho que todo mundo aí tem medo, vai pensar que esse paciente pode estar com hipertensão intracraniana. E aqui essa é uma tabelinha mostrando quais são os mecanismos, várias condições neurocríticas, né, o mecanismo de aumento de pique. E em relação ao AVC hemorrágico, como a gente conversou, é pelo efeito de massa e pelo edema perihematoma. E aí, esse maisinho aqui no distúrbio da circulação licórica, eu me dei ao direito de colocar eu que coloquei, mas também tem um papel importante para os pacientes com hemoventrículo, que podem fazer hidrocefalia aguda, e isso também vai ser uma causa, certamente, de elevação de pique nesses pacientes. Bom, e como que eu vou monitorizar, né, então, a pique nesses pacientes? A gente sabe, né, a monitorização invasiva, né? Ela vai ser o padrão ouro, como a gente sabe, né? A gente faz monitorizar via intraventricular, intraparenquimatosa ou subdural, pouco usado, mas
também está descrito aí na literatura, de vez em quando a gente... lembrando aí, como tudo, os benefícios, né, os prós e os contras de cada forma de monitorização, né? A gente sabe que o padrão ouro, né, é o catéter intraventricular, né? Ele é mais... ele representa de forma provavelmente mais fidedigna o que está acontecendo no, digamos, no encéfalo como um todo, né? A gente sabe que tem a grande vantagem da gente poder não só diagnosticar a hipertensão intracraniana, mas tratar a hipertensão intracraniana, né? Ele é mais barato, mas a gente sabe que tem um risco aí maior de infecção, principalmente porque a gente pode manipular, né, a DVE. E a gente sabe que naqueles pacientes com edema cerebral muito importante, o ventrículo pequeno, a gente pode ter uma dificuldade técnica aí de inserção da DVE. Agora, falando um pouquinho dos catéteres intraparenquimatosos, da PIC intraparenquimatosa, existe aí uma discussão, né, onde a gente deve colocar, se ela reflete de fato o que está acontecendo no parênquima cerebral como um todo, então pode não representar de forma global a PIC daquele paciente, né? A gente é só um método de, digamos, de diagnóstico, a gente só vai ter um número e uma curva, a gente vai ter como tratar pelo monitor, né, da PIC intraparenquimatosa. Tem um risco menor de infecção, pode ser mais fácil a colocação, mas ela é mais cara, né? A gente sabe que tem a monitorização não invasiva, tem um papel muito importante também, não é o foco da nossa aula, mas a gente lembrar dos métodos não invasivos, do Doppler, né, como a gente é fã. Então, o Doppler é um papel importante, o NIRS, ultrassom de nervo óptico, né, pupilometria, a própria imagem, tudo também são formas aí que não são consideradas padrão ouro, mas formas também da gente poder ajudar aí a ver se esse paciente está com hipertensão intracraniana e poder tratá-lo aí da melhor forma possível. Então, qual é o paciente com AVC hemorrágico que eu devo monitorizar a pressão intracraniana? Quem eu quero, né, saber qual é a PIC desse paciente? Então, aqueles pacientes com hematomas intraparenquimatosas ou hemorragias intraventriculares moderadas a grandes e que estejam comatosos, então com Glasgow menor ou igual a 8. Esses são os pacientes que a gente vai querer, que a gente deve tentar uma monitorização de PIC para esses pacientes. Então, acho que basicamente como todas as condições neurocríticas, a gente quer, quem a gente acha que tem risco de hipertensão intracraniana, a gente costuma querer monitorizar a pressão intracraniana desses pacientes. Isso aqui é só para, digamos, provocar um pouquinho. Essa aqui é uma revisão sistemática, uma meta-análise de 2020 do Journal of Neurosurgery, que ele avaliou monitorização de PIC em pacientes com AVC hemorrágico. Né? Então, ele comparou aqueles que tiveram a PIC monitorizada versus aqueles que não tiveram a PIC monitorizada, de forma, né, invasiva. Né? Quando a gente olha de forma global os pacientes, né, na análise deles, os pacientes que em relação à mortalidade, os pacientes que tiveram, não houve, na verdade, alteração de mortalidade entre aqueles que tiveram a PIC monitorizada e aqueles que não tiveram essa PIC monitorizada. Né? Em relação aos desfechos secundários, aqueles com monitorização de PIC tiveram maior taxa de infecção do sistema nervoso central, que eu acho que é fácil da gente entender, e ele teve melhores desfechos naqueles pacientes que não tiveram a PIC monitorizada em relação à dicotomia de ranking, de 0 a 1 e de 0 a 2 também. Os pacientes que tiveram a PIC monitorizada tiveram maiores taxas de uso de manitol e de salina e maiores taxas de drenagem cirúrgica. Também é fácil de entender, né? Se a gente vê ali um número aumentado, a gente tende a tratar mais esses pacientes. E quando eles excluem da análise deles, aqueles pacientes que botam só aqueles que não tinham hemorragia intraventricular, então sem hemoventrículo associado, né? Mas ainda eles encontram que, na verdade, os pacientes que tiveram sua PIC monitorizada tiveram maiores taxas de mortalidade em 90 dias em intra-hospitalar, quando comparados àqueles que não tiveram. Claro que 1 milhão de viés nesse estudo, né? Então, possivelmente, aqueles pacientes mais graves foram aqueles que tiveram essa monitorização de PIC feita, né? Também ele não leva em consideração qual foi o método usado, não tem análise de curva, né? Qual era o valor de PPC usado, enfim. Foi um estudo retrospectivo que foi uma subanálise do Ehret, mas só para a gente ver que, assim, a gente falou tudo isso sobre monitorizar a PIC desses pacientes, mas que, como tudo não é necessariamente tão absoluto assim, a gente deve sempre individualizar, né? Pegar a diretriz, mas individualizar aí para o nosso paciente à beira-leito. Agora, passando um pouquinho para a hemorragia intraventricular em si, né? A gente sabe que o hemoventrículo, ele acontece em até metade dos pacientes com AVC hemorrágico já na admissão e até 15% dos pacientes mais tardiamente vão desenvolver aí o hemoventrículo.
Essa hemorragia intraventricular, ela expande, né? Tem um aumento em 20 a 25% dos casos, e isso indica pior prognóstico, assim como a gente sabe que o hematoma tem risco de expansão, o hematoma intraparenquimatoso em si. O hemoventrículo também tem risco de expansão, né? E isso também leva a um pior prognóstico daquele paciente. E como a gente já conversou, o hemoventrículo, hemorragia intraventricular, pode levar a hidrocefalia e hipertensão craniana aguda. E aí, quem que eu devo, né, botar DVE? Quem são os pacientes que eu devo colocar DVE? Bom, basicamente, aqueles pacientes com hemorragia intraventricular e hidrocefalia, né, que estejam rebaixados, estejam com redução do nível de consciência, eu devo passar DVE nesse paciente, e isso parece reduzir a mortalidade. Recomendação 1 de evidência, né? Então, basicamente, aquele com hemoventrículo que está rebaixado, com aquele com hidrocefalia aguda que está rebaixado, é aquele sim que eu vou derivar. E o papel da trombólise intraventricular, né? Então, o estudo CLEAR 3, um estudo de 2017, né? Que basicamente pegou pacientes com AVC hemorrágico e hemoventrículo que tinham obstrução de terceiro ou quarto ventrículo, tá? Com volume de hematoma intraparenquimatoso menor do que 30 ml, então hematomas relativamente pequenos, que não expandiam, então hematomas que estavam estáveis, então que aumentavam menos do que 5 ml numa TC de controle em 6 horas. E esses pacientes eram randomizados em até 24 horas da primeira TC que demonstrou o hemoventrículo. E ele comparou placebo versus alteplase via DVE na dose de 1 mg de 8 em 8 horas por até 4 dias. Tá? Até 4 dias, ou até reduzir pelo menos 80% daquela hemorragia intraventricular, ou aquele paciente limpar, né? Ter o terceiro e quarto ventrículo abertos em tomografias de controle. E o que esse estudo, né, achou? Então, basicamente, a gente teve uma redução de mortalidade naqueles pacientes que receberam alteplase, né, via intraventricular. Então, teve uma redução de mortalidade, mas sem melhora de desfecho nesses pacientes, né? Então, não teve melhora da escala de Rankin, mas não melhorou desfecho, mas reduziu mortalidade nesses pacientes. É importante também falar que, em relação à redução do hemoventrículo, o estudo foi satisfatório. Houve uma redução significativa de hemoventrículo nesses pacientes. Quando a gente vê algumas subanálises, né, do CLEAR 3, né, a gente vê que dependendo alguns subgrupos de pacientes parecem se beneficiar mais, né, da alteplase intraventricular, né, e talvez o tempo seja aí importante também. Então, parece que aqueles pacientes em até 48 horas são aqueles que realmente vão melhor em relação a desfecho funcional, que conseguem melhorar o seu desfecho funcional. Então, o tempo aí parece ser importante. E algumas subanálises mostraram também, talvez aqueles pacientes com Glasgow mais baixo, então aqueles pacientes mais graves, aqueles pacientes com volumes de hemorragia intraventricular maiores, e aqueles pacientes também mais precocemente, como a gente acabou de falar, então que conseguem ser randomizados e tratados mais precocemente, né? E que conseguem reduzir aí o seu hemoventrículo mais precocemente, parecem ser aqueles pacientes que podem sim se beneficiar em termos de desfecho, né? Então, talvez resultados positivos para aquelas hemorragias maiores, com menos de 48 horas, e uma remoção mais efetiva, que foi acima de 80% do hemoventrículo. Então, o que a gente tem de recomendação de diretriz, né, acerca aí do uso de alteplase em pacientes com hemorragia intraventricular? Então, basicamente, o que a gente sabe é que esses pacientes, então, que encontram-se, né, rebaixados, que têm volumes de hemorragia intracraniana pequenas, pequenas, né? Então, o trombolítico nesses pacientes, ele é seguro, né? Então, esses pacientes não tiveram... foi seguro, não tiveram efeitos colaterais decorrentes disso, né? É razoável para reduzir mortalidade, tudo foi positivo em relação à redução de mortalidade, mas a gente não sabe exatamente, o benefício é incerto em relação à melhora funcional desses pacientes. Que são só alguns exemplos de pacientes com perfil do CLEAR 3, né? Então, hemorragias pequenas, intraparenquimatoses, com volumes importantes de sangramentos intraventriculares de hemoventrículo, e lembrando de terceiro ou quarto ventrículo com sangue, tá? Não eram só ventrículos laterais. O paciente também tinha que ter terceiro e quarto ventrículo fechado. Então, só para a gente resumir, né? Então, paciente com hemoventrículo, né? O que a gente vai fazer? Então, aquele paciente com hemoventrículo e hidrocefalia obstrutiva, a gente não tem muita dúvida que a gente tem que passar uma DVE nesse paciente e que isso sim reduz mortalidade. Em relação à melhora de desfecho, também parece melhorar desfecho com nível de evidência um pouquinho menor.
aqueles pacientes com AVCs com hemorragias intraparenquimatosas maiores do que 30 ml, né? Plasma maior do que 3, e que tenham uma hemorragia intraventricular que precise de DVE, lembrando daqueles critérios, ter terceiro e quarto ventrículo acometidos e tudo mais, a terapia, a DVE junto com terapia trebolítica, então teplase 1 mg a cada 8 horas, por até 96 horas máximo, então no máximo de 4 dias, ou limpar mais de 80% do sangue ali do ventrículo, parece reduz mortalidade, mas o benefício em relação a desfecho desse paciente ainda a gente não sabe exatamente, né? E isso associado à neuroendoscopia ali, para, digamos, também tentar lavar esse sangue, a gente tem aí também ainda nível de evidência ainda menor aí para isso, em relação à melhora de desfecho, em relação também à redução da necessidade de shunt permanente. Agora, passando falar um pouquinho sobre a drenagem dos hematomas supratentoriais, agora falando sobre craniotomia para drenagem de hematomas supratentoriais. Então, a gente tem que voltar lá para 2005, para o Stitch, que foi o primeiro estudo aí maior nesse tema, né? O que ele avaliou? Então, drenagem por craniotomia convencional, então em até 72 horas, em pacientes com hematomas que tinham diâmetros maiores ou iguais a 2 centímetros. Então, incluiu 1.000 e poucos pacientes, 1.033 pacientes, 42% dos hematomas eram hematomas profundos, 20% desses pacientes estavam em coma, né? Ele não conseguiu diferença em relação a desfecho bom ou mortalidade entre os grupos, né? Então, sem benefício em relação à incapacidade ou mortalidade, mas nas análises de subgrupo, parece que aqueles pacientes com hematomas lobares superficiais, ou seja, que estivessem a uma distância menor ou igual a 1 centímetro do córtex, poderiam se beneficiar, tá? Importante aqui falar que esses pacientes que foram incluídos, né, com esses critérios de inclusão que a gente conversou, eram pacientes em que o neurocirurgião estava na dúvida se ele se beneficiaria ou não se beneficiaria de conduta cirúrgica. Então, aqueles que eles, não, esse aqui eu tenho certeza que eu tenho que operar, esse aqui eu tenho certeza que eu não tenho que operar. Carol, travou um pouquinho. Esperar. E o vídeo dela também. Poderiam ser... Carol, a gente perdeu um pouquinho. Acho que saiu sua apresentação e travou o áudio. Eita, parou aonde, Evinha? Nesse último slide. Aqui? Só que a gente está sem ver o teu slide. Tenta sair do compartilhamento e compartilhar de novo. E desliga o vídeo, que pode ser que dê certo também. A internet aqui também está muito ruim. Não sei se é. Pronto, voltou. Pode continuar. Tá ouvindo a gente? Agora, liga o teu som. Seu som tá mudo, Carol. Pronto, deu certo? Deu, Carol. Agora os slides. A parte do Stitch, sim. Foi até aqui. Parou aqui? Isso, e a subanálise que mostrou o benefício com o hematoma lobar. Eu acho melhor desligar aqui, então, né? Porque ainda tá travando um pouquinho, aí tenta desativar seu vídeo. Acho que pode ser melhor. Deixa só o áudio. Pronto. Será que fica melhor assim? Isso. E coloquem a apresentação. Pronto. Isso, excelente. Pronto. Foi? Pode continuar. Foi. Obrigada. O Stitch aqui? Parou aqui? Vocês estão ouvindo? Estamos. Beleza. Bom, então, né, eu acho que vocês chegaram a pegar o Stitch, então, né?
Então, basicamente mostrando que não teve benefício em relação à incapacidade ou mortalidade na drenagem por craniotomia, convencional desses pacientes, mas em relação à análise subgrupo, pareceu haver um benefício para aqueles pacientes com hematomas lobares, né? Então, aqueles hematomas mais superficiais que estivessem a 1 centímetro ou menos do córtex. E aí, baseado... Vocês chegaram, eu acho que vocês não chegaram a ver essa parte, vou voltar. Aqui é importante a gente frisar, né, que na verdade, nos 2 estudos que a gente vai falar, aqueles pacientes incluídos eram aqueles pacientes em que o neurocirurgião estava na dúvida se eles teriam benefício ou não de drenagem. Então, aquele paciente que o neurocirurgião assistente achava que era indicação de cirurgia, o que não era indicação de cirurgia, não entraram. Aqui eram aqueles hematomas em que havia dúvida pela equipe assistente que estava vendo o paciente se teria benefício ou não da drenagem, eles eram então randomizados para drenar ou não drenar. Isso é importante. Bom, então, baseado aí nessa análise de subgrupo do primeiro STIT, né, aí, em 2013 foi publicado o STIT 2, né, que foi também drenagem por craniotomia, agora só com hematomas lobares, e aí agora em até 48 horas, mas puxou o delta T, né, de cirurgia um pouquinho mais precoce. Então, foram incluídos 600 pacientes. Importante notar que 50% desses pacientes estavam em Glasgow 14 ou 15, então em pacientes que estavam muito bem, por assim dizer. Pacientes comatosos, eles foram excluídos, tá? Então, pacientes com escala, com componente, né, motor da escala de Glasgow menor do que 5, então 4 ou menos, e aqueles com componente ocular da escala de Glasgow menor que 2, né, então de 1 no caso, foram excluídos, né? Bom, 62 versus 59% de desfecho desfavorável e 18 versus 24% de mortalidade, sem absolutamente nenhuma diferença, novamente, em relação a desfecho desfavorável, nem em relação à mortalidade. Novamente, olhando agora em subgrupos do STIT 2, né? Então, será que aqueles com Glasgow, os intermediários, poderiam ter maior benefício? A gente começa a dar uma olhadinha no subgrupo dos pacientes que talvez tivessem algum benefício de drenagem. E aqui começa a crescer muito a ideia de que talvez técnicas minimamente invasivas fossem preferíveis àquela craniotomia convencional para a drenagem de hematoma. Então, algumas ponderações aí acerca, né, dos STITs que a gente conversou agora, né? Então, em termos, né, de força para os estudos, né? Foram estudos randomizados, multicêntricos, multinacionais, né, que tiveram um bom follow-up dos pacientes, poucos pacientes foram perdidos aí, né, no follow-up, então foi um estudo bem feito, né, mas a gente não pode deixar de falar algumas limitações, algumas fraquezas aí desses estudos que são importantes para a gente entender, né? Então, assim, primeiro, um crossover bastante significativo, né, entre os grupos. Então, muitos pacientes do grupo inicialmente conservador tiveram crossover para o grupo cirúrgico porque pioraram. Então, pacientes que pioraram clinicamente, saíram desse grupo conservador e foram para o grupo cirúrgico, né? Isso aconteceu mais naqueles pacientes com hematomas maiores, basicamente maiores ou igual a 50 ml, né? Então, crossover grande entre os grupos, que a gente sabe que prejudica a análise, né? Isso que a gente já conversou, então, que aqueles pacientes incluídos foram pacientes que havia dúvida sobre ter indicação ou não ter indicação de cirurgia. Então, talvez aqueles pacientes poderiam, por exemplo, com hematomas muito grandes, muito graves, em que se não tinha dúvida que eram candidatos à cirurgia, por exemplo, né, eles já nem eram randomizados, eles nem entravam no estudo. E também, justamente em relação ao STIT 2, vamos lembrar que o STIT 2 excluiu aqueles pacientes mais graves, então foi os pacientes, metade dos pacientes eram Glasgow 14 ou 15, são pacientes muito bem, muito estáveis, acordados, né. Então aí também outra limitação aí para a gente ponderar acerca dos STITs. Então, olhando aqui algumas análises de subgrupo, né? O que a gente vê aí do STIT 2, o que a gente vê, né, então? Então, talvez aqueles pacientes que são incluídos mais precocemente, que são drenados mais precocemente, possam ter aí, um benefício melhor aí da cirurgia, né? Aqueles pacientes com idades intermediárias, nem tão jovens, nem tão idosos, né? Então, 50 a 69 anos. Aqueles pacientes com Glasgow também intermediários, então, né, agora a gente pensa, né, operar um paciente de Glasgow 15, né, será que faz muito sentido? Um paciente de Glasgow 14, que está acordado, que está muito estável, será que faz sentido? Possivelmente não, né? E talvez operar aquele muito grave, em coma, com Glasgow muito baixo, talvez também possa não ser tão benéfico assim. Então, aqueles pacientes com Glasgow intermediários, que ele considerou entre 9 e 12,
E aqueles pacientes com volumes também intermediários de sangramentos nem tão pequenos, nem sangramentos tão catastróficos. Então, talvez, né, em algumas análises, possam ser subgrupos de pacientes que possam vir a se beneficiar aí, de alguma forma de drenagem. Né? Em relação às diretrizes, que elas dizem em relação agora à drenagem de hematoma supratentorial por craniotomia convencional, né? Então, basicamente, nesses pacientes, né, a gente sabe que a craniotomia convencional é uma medida life-saving, né, uma medida salvadora, mas a gente não tem benefício comprovado em relação à mortalidade ou desfecho nesses pacientes, né? Então, digamos, quase que uma medida, talvez, desesperada, por assim dizer, né? E a gente aí vai individualizar, né? Então, aquele paciente, como a gente acabou de conversar, aquele paciente talvez que já chega com Glasgow 3, pupila média fixa, possivelmente, não necessariamente ele vai ter benefício em drenar, possivelmente não, né? Aquele paciente que tem Glasgow 14, Glasgow 15 muito bem, possivelmente ele não vai ter, talvez, indicação de drenar. E agora, passando um pouquinho para as técnicas aí minimamente invasivas, né? Então, em relação às técnicas minimamente invasivas, talvez aí um dos estudos mais clássicos seja o MIST-3, que é um estudo de 2019, né? Ele comparou uma técnica de aspiração estereotáxica, né, com irrigação do leito do hematoma por trombolítico. Então, ele aspirava o hematoma, né, fazia uma estereotaxia de aspiração ali e deixava um catéter no leito do hematoma, tá? Onde era o leito do hematoma, e estilava trombolítico também, RTPA, ali a partir desse catéter, tá? Para tentar, digamos, né, lavar, retirar aquele resto de sangue que ainda permaneceu depois e qual foi a inclusão, né? Então, pacientes com volume de hematoma maior ou igual a 30 ml, com Glasgow menor ou igual a 14, ou NIH maior ou igual a 6. Então, foram mais ou menos 500 pacientes incluídos. Desses pacientes, 2/3 mais ou menos, 62% eram hematomas profundos, tinha uma mediana de Glasgow de 10, né? Novamente, não houve diferença em relação a desfecho. 45% de desfecho favorável no grupo cirúrgico versus 41% de desfecho favorável no grupo conservador, né? Então, assim, mas o que ele mostrou pra gente também? Que o método foi seguro, né? Então, não teve aumento de efeitos colaterais importantes. O hematoma, houve uma redução de volume de hematoma com o método MIST, né? Porém, não houve melhora de desfecho novamente. Então, mais um banho de água fria, sem melhora de desfecho nesses pacientes, né? Então, aqui olhando aqui algumas análises, aqui ele compara nessa revisão sistemática, ele compara o método de minimamente invasivo com outras terapias, ele vê que talvez seja melhor, compara com craniotomia convencional e vê que talvez seja melhor, né? Com drenagem endoscópica, parece ser melhor também. E aí a gente continua caminhando nesse campo aí de técnicas minimamente invasivas para drenagem de hematoma, né? Então, agora, em relação à drenagem endoscópica, técnica de drenagem por drenagem endoscópica, né? A gente tem esses dois estudos, o MIND, eu acho, né? E o INVEST, que são dois estudos que estão em curso, né? Avaliando esse protocolo Apollo no INVEST, esse protocolo Artemis no MIND, que seriam técnicas de drenagem endoscópica de hematoma. Então, vamos ver o que vai vir daí, se a gente vai ter algum resultado positivo. E só para a gente pensar por que será que tantos trials, né, até então, por que tantos trials tinham, né, falhado. Então, a gente pensar que talvez, lembrar que aquela injúria, quando a gente pensa em drenar, né, evacuar o sangue, porque a gente quer reduzir a injúria secundária, né, decorrente ali do efeito de massa agudo, também decorrente do sangue tóxico, né, para dizer, como a gente conversou lá no início, né, lembrar da dificuldade de recrutamento desses pacientes, do tempo ideal, talvez a gente não esteja recrutando o paciente também no tempo ideal, um grupo muito heterogêneo de pacientes, lembrar desse crossover grande que teve, por exemplo, no STITCH, como a gente conversou, um crossover grande entre os grupos dos pacientes, porque aquele que deteriora, que piora, acaba indo para a cirurgia, né? De um recrutamento lento, enfim. E aí, o que a gente tem de diretriz aí? O que as diretrizes falam para a gente em relação aí às técnicas de drenagem minimamente invasiva, né? Lembrando que a última diretriz da American Heart deve ser hemorrágica de 2022. Né? Então, para aqueles pacientes com hematomas supratentoriais maiores do que 20 a 30 ml, Glasgow intermediários, talvez de 5 a 12, né? Técnicas de drenagem minimamente invasivas, sejam via endoscópicas ou estereotáticas, com ou sem uso do trombolítico associado, que seria o protocolo MIST, né? Podem ser úteis para reduzir mortalidade, né?
e também devem ser preferíveis em relação à craniotomia convencional. Lembrando que a gente acabou de ver que a craniotomia convencional é uma medida, digamos, por assim dizer, salvadora. A gente não tem evidência que isso melhora a mortalidade, nem melhora o desfecho. E aí, a gente chega, né, finalmente no ENRIT, né, já agora publicado agora esse ano, a gente tem que ter uma notícia boa, né? Então, que basicamente comparou a terapia médica convencional com uma técnica de cirurgia minimamente invasiva, que é uma cirurgia parafascicular, né, em até 24 horas. Só tem que reparar também, os primeiros estudos, eles incluíram pacientes até 3 dias, depois reduziram para 2. Então, agora é até 24 horas, né? Então, tá falando assim, será que se eu agir mais precoce, né, eu vou estar fazendo melhor para o meu paciente? Né? Inclui paciente com Glasgow entre 5 e 14, né? Volume de 30 a 80 ml de hematoma, né? E anite maior do que 5. Então, foram incluídos 300 pacientes, né, para ressaltar que depois que 175 tinham sido incluídos, eles mudaram o critério de inclusão apenas para hematomas lobares, pararam de incluir os hematomas profundos, que no início eles eram permitidos. Ai, travou. Ih, gente, travou aqui. Vou voltar aqui, gente, que travou, desculpa. Tá bom, a gente tá vendo e tá te ouvindo também. Então, está falando um pouquinho, né, das características clínicas dos pacientes que foram incluídos no ENRIT, né? A gente teve uma mediana de NIH aí de 16 no grupo cirúrgico, 18 no grupo controle, né? Então, pacientes com NIH altos, né? Uma porcentagem aí de mais ou menos 80 e poucos por cento de Glasgow entre 9 e 14. Então, a maioria dos pacientes eram pacientes com Glasgow aí acima de 9 ou mais, né? Então, pacientes que não estavam comatosos, né? Uma mediana de volume de hematoma em torno de 55 ml em ambos os grupos, então hematomas grandes, né? Lembrando que foi entre 30 e 80, perdão, a inclusão. E a maior parte dos pacientes tinham hematomas, né, lobares, até porque a gente viu que, em certo ponto da inclusão, só hematomas lobares foram permitidos no estudo, né? E uma mediana aí de ICH score nos dois grupos de 2. E aí, a gente finalmente tem uma notícia boa que a gente vê, né, os pacientes do grupo cirúrgico, né, dessa técnica de drenagem minimamente invasiva parafascicular. A gente vê uma melhora expressiva do ranking modificado desses pacientes em 6 meses, né, então um estudo bom em relação a desfecho, então melhora funcional desses pacientes, né. Mas aí a gente tem que olhar que quando a gente compara aqueles pacientes, quando a gente olha como um todo, o estudo foi positivo, então melhorou o desfecho desses pacientes, houve melhora de ranking, de redução de incapacidade nos pacientes que foram tratados via cirúrgica, né? Mas quando a gente divide em análise de grupo, né, aqueles com hematomas profundos, naqueles com hematomas lobares, a gente vê que basicamente a positividade foi a custa da drenagem dos hematomas lobares. Para os hematomas profundos, não houve melhoria nesse grupo de pacientes, é o que a gente vê, né, aqui nesse gráfico. Então, combinado, o estudo foi bom, mas quando a gente separa, ele vê que o estudo foi bom às custas da drenagem dos hematomas lobares. Né? Então, isso rendeu, inclusive, um editorial na New England, né? Então, finalmente, a gente teve uma boa notícia. Então, foi o primeiro trial positivo para tratamento cirúrgico em AVC hemorrágico. Lembrando aqui que a gente sabe que são para as hemorragias lobares, não para as hemorragias profundas, né? O que a gente parece ter aprendido, né? E aí vamos esperar os próximos trials aí que estão em andamento com outras técnicas minimamente invasivas, já para a gente ver se a gente vai ter mais boas notícias. Agora, falando um pouquinho do papel da craniectomia descompressiva no AVC hemorrágico, né? A gente sabe que no AVC isquêmico, né, o papel da craniectomia descompressiva é muito bem estabelecido, mas a gente não tem isso bem estabelecido no AVC hemorrágico, né? Então, será que quem que a gente deve talvez cranectomizar? Aqueles pacientes que estão em coma, com hematomas muito grandes, com desvio de linha média muito relevante, que têm uma hipertensão craniana refratária às medidas convencionais? Será que a gente deve só cranectomizar junto a drenar o hematoma? A verdade é que a gente não sabe, né? Então, ainda é um campo aí muito obscuro, por assim dizer, a cranectomia descompressiva no AVC hemorrágico. A gente acaba extrapolando isso aí de outras condições, né? Com poucos estudos para o AVC hemorrágico em si. Né? Então, a gente não pode deixar de falar aqui do SWITCH, também publicado agora esse ano, né? Apresentado e publicado esse
ano, agora no ESOC, né? Então, basicamente, ele avaliou cranectomia descompressiva versus terapia médica convencional, então que não teve drenagem, foi só cranectomia descompressiva, em pacientes com AVC hemorrágico profundos, né? Então, que não entrou AVCs lobares, só AVCs profundos, com glágio menor do que 14, volume de hematoma maior do que 30 ml e NIH maior do que 10. E o objetivo primário dele foi o desfecho desfavorável, então ranking 5 e 6 em 6 meses, tá? O estudo incluiu cerca de 200 pacientes, ele foi parado precocemente por questão de financiamento, né? Se a gente olhar as características dos pacientes incluídos, né? Então, eles tinham um Glasgow aí de 10, uma mediana de Glasgow de 10 em ambos os grupos, uma NIH de 18, 19, então pacientes realmente mais graves, com volume de hematoma de 55 e de 59 ml. Então, de 55 e 60 ml de volume de hematoma, hematomas grandes também, né? E mais ou menos aí 30% dos pacientes tinham também hemorragia intraventricular associada. Bom, o que a gente vê, né, quando a gente vê a análise de ranking desses pacientes, o que a gente vê é que houve uma redução de desfecho desfavorável, então de ranking 5 ou 6, que foi o que ele avaliou como objetivo primário, naqueles pacientes que foram cranectomizados, né? Mas basicamente isso aconteceu às custas de um shift de ranking para um ranking de 4. Quando a gente olha em relação à melhora, a um shift de ranking para 0 a 3, não houve benefício, né? Então, esses pacientes tiveram menos ranking 5 ou 6, morreram menos ranking 5 ou 6, mas às custas aí de um ranking de 4, desfechos bons também não melhorou. Então, o próprio estudo conclui, né, que é uma evidência fraca, né, do papel da cranectomia descompressiva em relação ao tratamento médico usual, né, em pacientes com AVC hemorrágico profundo graves, né? Mas lembrando que a taxa de incapacidade continua muito grande aí em ambos os grupos, então é uma população muito grave que a gente está estudando, mas a gente começa a ter alguma luz no fim do túnel aí em relação a esse tema. Bom, para a gente terminar, agora falar um pouquinho sobre a drenagem dos hematomas infratentoriais, né? Então, nos hematomas infratentoriais, quem que a gente vai indicar abordagem cirúrgica? Basicamente, aqueles com compressão de tronco, né? Na verdade, a gente vai indicar a drenagem cirúrgica nesses pacientes, né? Para reduzir a compressão de tronco e a ocorrência de hidrocefalia nesses pacientes, né? Em termos de critério, a gente geralmente usa um volume maior ou igual a 15 ml e um tamanho em diâmetro maior do que 3 centímetros para indicar drenagem. Né? Lembrando que isso é mais aí para hematomas cerebelares, que são aí a maioria realmente. Né? E aí, assim, se a gente já tem pouca evidência para tudo que a gente conversou até agora, né? Para hematoma infratentorial tá pior ainda. A gente não tem, assim, nenhum estudo forte, muito relevante aí sobre o tema, né? A gente não sabe se a gente deve drenar, se a gente deve drenar e botar DVE associada, então ainda é um campo aí que a gente usa esses valores de 15 ml, né, de 3 centímetros, mas tem muita coisa aí que fortaleça aí nossas escolhas, né? E só achei interessante esse estudo da Neurocritical Care de 2021, que avaliou desfechos em pacientes que foram tratados de forma conservadora, com hematomas cerebelares maiores do que 3 centímetros, então, teoricamente, hematomas que teriam tido indicação de drenagem, mas que não foram drenados, eles avaliaram como é que foi o desfecho desses pacientes, né? Então, pacientes que eles não tiveram nenhuma conduta cirúrgica nas primeiras 24 horas, exceto colocar DVE. DVE foi, digamos assim, permitido e que sobreviveram essas primeiras horas também, esses primeiros dias, no caso assim. Foi estudo retrospectivo, avaliou pacientes de 2012 a 2018, né? Então, só o fluxograma do estudo para a gente entender um pouquinho melhor. Então, aqueles pacientes que foram drenados, eles foram já de cara, AVC hemorrágico cerebelar maior do que 3 centímetros, né? Que seria o convencional e drenado, eles não avaliaram. Aqueles que sobraram sem drenagem, os que faleceram nas primeiras 24 horas, eles também não avaliaram aqueles que não faleceram em 24 horas e não tiveram nenhuma conduta cirúrgica, exceto DVE nesse início, né? E, na verdade, o que ele acha aí, achei interessante, né? O que ele acha de desfecho, eles veem que nesses pacientes do grupo que ele chamou de conservador, tiveram uma mediana de ranking, né, de 4, né, na alta, né, mais ou menos um terço dos pacientes, 35%, tiveram um ranking menor ou igual a 3 na alta, e 60% um ranking aí de 4 ou 5. Né? Então, só assim, desafiando que talvez essa regra que a gente aplique para todo mundo, de 3 centímetros, de 15 ml, talvez a gente tenha que individualizar um pouquinho e talvez não dá para colocar talvez todo mundo no mesmo bolo, botar só um número para ver que a gente vai indicar a drenagem ou não, e mostrando quanto a gente aí é fraco aí de estudo aí nessa área de hematoma infratentorial, aí também ainda é difícil, a gente tem muita coisa ainda para
para aprender. É isso, gente, que eu já para falar para vocês. Estou à disposição se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário para fazer. Carol, tá ouvindo, Carol? Oi. Tá ouvindo? Oi. Tô ouvindo, doutora? Ah, tá bom. Parabéns pela sua aula, viu? Na verdade, essa questão do hematoma cerebelar, tá? As evidências são baixas, mas assim, a gente tem prática clínica bastante assim, contundente, e isso é até uma dificuldade, né? De conversar com neurocirurgiões e explicar as indicações às vezes. Eu não sei se você tem essa dificuldade aí no teu serviço, em relação à indicação de derivação e drenagem com descompressão de fossa posterior. É sempre difícil. Eu acho que a gente tem que deixar bem claro justamente isso, né? Que a prática clínica, embora não tenha ensaio clínico randomizado, a prática clínica é bastante contundente em relação à melhora desses pacientes e depois o prognóstico muito bom, né? Sim, com certeza. Carol, quando você fala em individualizar, eu acho que assim, hematoma cerebelar é sempre um problema, né? Então, quando você fala em individualizar, que parâmetros você acha que a gente poderia utilizar para individualizar, né? Porque para hematoma supratentorial, a gente sempre pensa em vamos usar Doppler para ver IP, vamos usar Brain for Care para ver complacência. E na fossa posterior, o que você sugere que poderia ser usado para a gente convencer o cirurgião, além do diâmetro só, do exame neurológico? Para convencer o cirurgião a operar, que você diz, né, doutora? Exatamente, porque você terminou nesse último slide, assim, dizendo, olha, para hematoma cerebelar a gente não tem muito dado de literatura, talvez, e a diretriz mais recente até tirou, né, esses 3 centímetros, talvez vale a gente ter uma abordagem mais individualizada, né? Essa é uma frase bonita de falar, mas como é que a gente operacionaliza isso? Então, o que é mais individualizado? Que parâmetro que a gente usa para individualizar essa escolha, né? Então, por exemplo, às vezes eu fico pensando, se fosse num parente meu, quando é que eu ia indicar um hematoma cerebelar, se o paciente tivesse, tem 3 centímetros e o cara está acordado, né? Então, indico, não indico? Eu acho que assim, o 3 centímetros do paciente acordado, talvez seja a pessoa que dê para acompanhar. O que você acha? Ele está batendo na trave e ele está bem. Você está conseguindo ver, acompanhar o neurológico dele. Será que esse não dá para você acompanhar com tomografia, com o exame neurológico seriado? Talvez, assim, é uma pergunta, na verdade. Eu perguntei porque eu não sei a resposta. Assim, eu tenho dúvida do que a gente, né, quando a gente fala individualizado. Porque quando eu penso assim, a chance maior dele não morrer é você operando, né? Sem dúvida. 3 centímetros, e assim, você fica pensando, gente, se fosse, né? Usualmente aqui no nosso serviço a gente usa o parâmetro de nível de consciência. Né? Exato. Então, o acordado eu acho importante. Super acordado, né? Então, assim, a chance maior que eu tenho dele não morrer é descomprimido, né? Paciência, pode ser que demore mais na UTI, mas pode ser que eu acrescente morbidade sem precisar, essa é a minha pergunta. E uma coisa que a gente vê muito é colocar DVE sem descomprimir, né? Que já aí ascendente. Exatamente. Aí eu acho que não, né? Assim, eu acho que naquele paciente que está acordado, né? Assim, também tem outra coisa, dependendo de quem vai drenar, de onde você está. Se o paciente está bem, às vezes vale pagar para ver. Dependendo de quem vai operar também, né? Aquela coisa também saber quem vai fazer o procedimento. Mas eu acho que não sei, eu acho que assim, o que eu costumo usar também é nível de consciência, nesses casos assim que estão limítrofes, né? E imagens seriadas, às vezes aquele paciente que começa até estar acordado, mas começa a ter aquele edema perihematoma, comprimir quarto ventrículo, começa a ter hidrocefalia, talvez ele esteja te mostrando que vai ter problema, apesar dele estar bem ainda. Não sei. O que vocês têm usado mais aí para isso, além de imagem e o nível de consciência em si? Acho que é isso, Carol. Assim, aí nível de consciência, né? É um Eurocheck que tem que ser a cada 15 minutos, né? Não dá para ser uma vez por hora só. Sim, também saber
quem está avaliando também, né? Por exemplo, esse é o paciente que à noite sempre me dá muito mais medo do que de dia. A gente sabe que não é igual. Excelente, Carol. Desculpa as questões técnicas aí. Imagina. Saudade de você. Saudades de vocês, gente. Obrigada pelo convite. Sempre muito bom estar com vocês. Saudades também. Muito bom, Carol. Obrigada. Um beijo. Obrigada a vocês. Beijo, gente. Saudades. Beijo.